Meu amigo, até outro dia, fui almoçar, encontrei o Dumas aqui num restaurante do lado. Ele não quis pagar a conta, viu, Débora? Mas tudo bem. Vamos lá. Bom dia, Dumas. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Estrategista-chefe não ganha bem assim, não. Então. Não sei. Não deu para pagar a conta. Vamos ficar para a próxima, Dumas. Pelo menos na próxima a gente paga um cafezinho aí, pelo menos. Fechou, Dumas, brincadeiras à parte, sempre é um prazer poder falar contigo. Eu estava até com saudade, mas entendi que semana passada deve ter sido uma semana bem tumultuada aí para você. Mas seguindo aqui, né, é sempre um prazer poder falar contigo. E eu tenho uma dúvida muito importante, até queria falar com você sobre este assunto. A gente trouxe informações, né, da China aí crescendo 0,4% no segundo trimestre, o número mostrando uma estagnação no crescimento, né, de uma das maiores economias do mundo. Você que fala muito bem sobre China, estou até lendo o livro do Dumas sobre isso, mas eu queria entender a sua visão, né, esse lockdown que a China passou, o cenário global como um todo desafiador. Você acha que isso impactou aí já nesses números, já trouxe aí esse impacto para esses dados do PIB? Já impactou. Por exemplo, se você pegar year over year, que nem você colocou aí, teve um crescimento medíocre, 0,4% para a China é medíocre. E se comparar quarter over quarter, caiu 2,6%. Mas, vamos combinar, são 31 cidades que estão colocadas em lockdown parcial ou total e mais de 243 milhões de chineses em lockdown parcial ou total. Isso daí é mais do que um Brasil. Então não tem como a China, eventualmente, achar que vai crescer 5,5%, que é o que o Partido Comunista Chinês quer. Mas para isso, ou para tentar crescer alguma coisa, uns 3,5% ou 4%, o governo está pisando fundo no acelerador dos investimentos. E investimento justamente em infraestrutura. Que infraestrutura já são para um pacote de 220 milhões de dólares que foi lançado há um mês atrás. Vem outro pacote por aí, não sei se é um pacote, mas pelo menos uma diretriz do governos centrais e do banco locais, etc., de expandir cada vez mais os recursos para empresas incorporadoras, porque elas estão agora tendo um certo calor, porque existe uma corrida para o boicote de mortgage loans de empresas não acabadas ainda, de empreendimentos não acabados ainda. Isso suscitou algum certo pavor, algum certo risco, que isso seria uma nova Evergrande. Acho um exagero. Por que eu acho um exagero? Olhando o relatório do banco, a gente vê o seguinte, em termos de mortgage loans, o que você tem, empréstimos hipotecários, é mais ou menos 5,6 trilhões de dólares. Se você pegar 20%, porque o boicote é justamente em relação a empreendimentos inacabados e já pagos, em parte já pagos, né? Faltando essas partes da hipoteca, que já deveria ter sido entregue. Mas se você pegar 20% desses empreendimentos aí, que não são acabados ainda, são considerados inacabados, nós estamos falando de 1,15 trilhão de dólares. 1,15 trilhão de dólares para a China é dinheiro, não vamos dizer que não, para o sistema bancário é dinheiro. Só que a gente precisa fazer uma ponderação. Se a gente usar 50% disso tudo, vai tomar um calote, nós estamos falando mais ou menos, se eu não me engano, uns 550, 560 bilhões de dólares. 560, 570 bilhões de dólares não vai dar mais do que um adicional de 2% nos non-perform loans dos bancos. Isso não é muito. Mas espera um pouquinho, os bancos não estão com problema. Veja, banco na China sempre pode ter, eventualmente, algum problema. Mas está longe de achar que vai ser uma crise bancária. Por quê? Porque a conta capital é fechada. Não é como era na Tailândia, Malásia, Indonésia, Coreia, Taiwan, na crise de 1997 e 98, onde você tinha o chamado fenômeno sudden stop. Algum problema cambial, ou problema de banco, ou aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, como ocorreu lá em 1997, depois que entrou Bill Clinton em 92, aumentou a taxa de juros, veio a crise do México, seguida da crise da Ásia, seguida da crise da Rússia, e isso levou a Ásia para a hecatombe também. E a China estava no momento de abrir a conta capital, só que a China continua ainda com o chamado capitalismo de compadres. Ela empresta dinheiro, ou melhor, o Partido Comunista Chinês obriga, ou tem o chamado window guidance,
para os bancos chineses que emprestem para determinados segmentos que empregam bastante, que eventualmente, se tiver algum problema, pode suscitar uma tensão social. E isso já está acontecendo, acabou de sair hoje de madrugada. O governo chinês, o partido suscitado pelo partido, jogado pelo Partido Comunista Chinês, já pediu para que os bancos emprestem mais recursos para as incorporadoras para cobrir um eventual rombo dessa corrida contra as hipotecas já de empreendimentos vencidos. Então, acho que é um exagero acreditar que isso mexeria no mercado hoje. Evergrande era um outro assunto. Mesmo Evergrande, que era um hecatombe, que se poderia dizer, ela deu calote em investidores internacionais, mas investidores domésticos, se eu não me engano, 100% foram recuperados. Isso porque os governos locais foram chamados a pagar as dívidas e a restituir a população, justamente para evitar uma tensão social. Então, só para pano de fundo aqui, porque saiu hoje, inclusive algumas mídias, falando, olha, está um caos na China em relação à hipoteca. Bobagem, exagero, o governo já fez o step-in, como sempre faz o step-in, não vai ter crise bancária nenhuma, não vai ter crise de hipoteca nenhuma em relação a esse assunto. De hipotecas que já, de empreendimentos já acabados. O governo já está endereçando, então não tem motivo de preocupação. Agora, tem uns dados, viu, Paula, em relação à economia chinesa, a gente precisa olhar sempre com uma boa pitada de sal. Não que o governo chinês deliberadamente minta. Não vou entrar nessa panaceia, nessas coisas de teoria da conspiração, que tudo é mentira, porque senão a gente não faz nada, né? A gente fica numa conversa de WhatsApp. É tudo mentiroso, é tudo comunista, isso não vale, isso é lixo. Então tem que estudar um pouquinho, tem que analisar, tem que ir para o país, tem que ler os livros corretos, mesmo que seja traduzido do chinês para o inglês. E aí a gente vê que tem dados, falar também com acadêmicos da China. Olha, por exemplo, se você me permitir, vendas